Deus abençoe cada um nessa tarde, no bendito nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, com o nosso coração, por essa oportunidade que tem nos dado de vir a este lugar, Pai, que o Senhor tem provido a nós, poder nos reunir aqui com esse único e maior objetivo, que é te adorar, Pai. Nesse primeiro dia da semana, nós queremos simplesmente te adorar, nos render em tuas mãos, Pai, aprender de ti, Senhor, porque sabemos que nós não podemos vencer nada a não ser através da tua palavra, a não ser através da obediência, Pai. E nós queremos, Senhor, mais de ti. Queremos agradar o teu coração, Pai, para que o Senhor possa também nos dar aquilo que precisamos, Senhor. Lutar nossas batalhas, suprir nossas necessidades e conceder cada direito que o Senhor comprou para nós no Calvário, Pai. Abençoa o coração de cada jovem e lidera-nos, Pai, através do teu Espírito, através da tua presença nessa reunião. Nós nos entregamos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar: minha vida está segura no sinal. Tempo de escuridão, tempos de densas trevas, a última praga, morte será. Porém, tu, meu Deus, tem nos dado um cordeiro, seu sangue tem vida, salvação nos deu. Minha vida está segura no sinal, esse sangue é tudo para mim e aplicado está para minha salvação. Que segurança, segurança é o sinal sobre mim. Minha vida segura no sinal, esse sangue é tudo para mim e aplicado está para minha salvação. Que segurança, segurança, o sinal sobre mim. Perdido estive, vivendo em pecado, longe de Jesus Cristo, procurando uma luz na escuridão. Porém, tu, meu Deus, não olhou minha condição, seu sangue na cruz, vida eterna me deu. Minha vida está segura no sinal, esse sangue é tudo para mim e aplicado está para minha salvação. Que segurança, segurança é um sinal sobre mim.
Minha vida está segura no sinal. Esse sangue é tudo para mim e aplicado está para minha salvação e segurança, o sinal sobre mim, oh, que segurança, o sinal sobre mim. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe. Assentai-vos. Amém. Que Deus continue abençoando cada coração nessa tarde. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, por terem vindo um pouco mais cedo. E nós queremos continuar o nosso tema sobre os valores e sobre o caráter. E entrar um pouquinho no tema da idolatria, hoje um pouquinho mais. Na semana passada, evidentemente que esse tema eu atropelei ele, porque teria que ler todas as 7 eras da igreja para entender o tema da idolatria. É um tema muito grande, muito abrangente, e todo esse livro das 7 eras trata do tema da idolatria, das 2 árvores no Jardim do Éden, e como essas 2 árvores cresceram e chegaram até aqui no tempo do fim. Nós entendemos pela mensagem do Mombrana que o joio representa o filho do maligno e que o trigo representa os filhos de Deus. Ambos foram semeados nesse mundo e ambos crescerão juntos até o final. Nós não poderemos arrancar o joio, porque poderemos no meio do caminho também arrancar o trigo. Às vezes uma pessoa passa por uma fase da vida e ela pode não estar representando a Jesus Cristo como deveria, a gente pode se confundir. Todos nós viemos ao mundo falando mentiras, viemos ao mundo através da via sexual, viemos ao mundo e às vezes não temos uma formação dentro de nosso lar, às vezes lá por 30, 40 anos é que a gente vai conhecer o Evangelho. Se a gente classificar a pessoa antes de sua conversão, poderíamos cometer uma injustiça muito grande. Então, isso é Efésios capítulo 2, quando viemos à terra, viemos pelo nascimento sexual. Esse nascimento sexual não tem condição de entrar no reino de Deus, não tem condição de ser um cristão, não tem condição de obedecer a Deus. Então, no meio do caminho, a gente passa pela experiência do novo nascimento. Então, o novo nascimento nos põe em ordem de acordo com o plano de Deus. Mas, então Jesus disse, não arranca o joio, deixa crescer junto, ele vai até o final. E essa grande revelação mostra que tanto o joio quanto o trigo vão se alimentar da mesma água, do mesmo sol e do mesmo solo, vão estar dentro da igreja. A igreja é composta por 2 árvores, não é apenas cristãos, também temos essa outra árvore, ela é a árvore que é representada na Bíblia pelo conhecimento do bem e do mal. Então, eu quero ler apenas um pequeno resumo aqui nas eras da igreja para explicar sobre isso. Vamos fazer uma oração primeiro, vamos nos pôr de pé. Depois nós vamos ler a Bíblia em Êxodo 20, verso 3. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, viemos nessa hora ao santuário para cumprirmos o propósito de consagrar as nossas vidas nesse primeiro dia da semana. O dia que para nós representa muito, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou, e então nós sabemos que haveria um retorno à fé original, ao princípio, um povo que voltaria à fé dos apóstolos ao primeiro dia, lá no livro de Atos, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, ele estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, Senhor, nesta hora queremos nos colocar em Tua presença, para que o Senhor nos purifique com a lavagem da água pela palavra, tire de nós a imundícia de nossa carne, tire de nós os ídolos que estão em nosso coração e renova-nos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito e encha-nos com o Teu Espírito. Dá-nos um coração de carne, onde a palavra pode ser escrita e nós possamos então obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Oramos
em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia então, em Êxodo capítulo 20. Vamos lembrar que todo o nosso tema está envolvido com o tema do caráter, né? Caráter é aquilo que somos, caráter são nossos valores, caráter são nossos princípios. Então, como nós agimos, o nosso comportamento revela o nosso caráter, né? Às vezes você fala com uma pessoa e você não consegue saber o que tem por dentro dela, a não ser convivendo com ela, né? Convivendo com ela. Então, é o nosso comportamento que revela o que nós temos por dentro, né? Os antigos diziam que a gente tinha que comer um saco de sal, uma pessoa, até conhecer a pessoa. Imagina, um saco de 60 quilos, quanto tempo demora, né? Eu consumir aquele sal, até que você conheça a pessoa, para saber quem ela é, né? Então, a gente não pode, às vezes, por um contato muito superficial, conhecer uma pessoa. Precisa de convivência, de vivência, e o comportamento dela vai revelar para nós o que ela tem por dentro, quem ela é, o que ela pensa, quais seus valores, quais seus princípios, né? Então, o caráter é formado disso, né? Bons valores ou maus valores, bons princípios ou mau princípio. E o nosso nosso principal valor na vida, o nosso principal, o mais elevado, o que vem em primeiro lugar, naquelas duas tábuas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, das mãos de Deus, que eram chamados os 10 mandamentos. O primeiro grande mandamento, o primeiro grande valor é nossa relação com Deus. Então, quer conhecer uma pessoa, descubra qual é a relação que ela tem com o seu Criador, com o seu Deus. Esse é o nosso maior valor, né? Nossa relação, nosso novo nascimento, nossa comunhão, nossa fé. Você não vai se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem. Seria uma loucura se relacionar com alguém que não tem a mesma fé que você tem. A Bíblia chega a dizer que não há comunhão entre o crente e o descrente, não há comunhão entre o templo de Deus e o templo dos ímpios, não há comunhão entre a luz e as trevas. Seria impossível você pensar que vai ser feliz na vida. Então, o primeiro grande mandamento, o primeiro grande valor que você deve ter na vida é esse, né? Então, começa assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Nossa relação com Deus é uma relação de fidelidade. Ela é expressada, uma relação entre marido e mulher, Deus e o seu povo. Deus não suporta, não aceita de forma nenhuma o adultério espiritual. Tanto é que na Bíblia existe um capítulo inteiro no livro de Apocalipse dedicado à grande prostituta de Apocalipse, que é a Igreja Católica e suas filhas. São chamadas na Bíblia de a grande prostituta, porque eles não foram fiéis aos seus laços matrimoniais com a palavra, porque Deus trata o assunto da idolatria de maneira muito drástica, dramática e séria, a ponto de que ele risca o nome da pessoa do livro da vida, quem se inclinar à idolatria. Sumariamente, não há segunda chance. Eu creio que nenhum de vocês quer entrar por esse caminho, né? Nós não compactuamos com idolatria. Nós não compactuamos com idólatras. Isso determina seu destino eterno. Quando eu falo destino, é eternidade. Nós vamos entrar num pontinho hoje muito simples. Nós não compactuamos com a crença da Trindade. A crença da Trindade é a maior idolatria disfarçada de cristianismo. É a maior idolatria disfarçada de cristianismo. Pensar que há 3 pessoas na divindade. A chamada Trindade. Ela é idólatra, ela é pagã e ela é demoníaca. Não é somente se curvar a um pedaço de barro, a uma imagem feita de madeira ou de fundição de ferro. Pessoas, as denominações todas são idólatras. Todas elas. Porque todas adoram 3 deuses. Um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Isso não é brincadeira. Isso determina a eternidade de uma pessoa, a idolatria. Isso é Bíblia, não tem como. Tanto é que a maior igreja espírita do mundo é a Igreja Católica. Mas ela é a mãe da idolatria,
Quem inventou a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica. Porque os romanos, eles eram idólatras, eles adoravam um Deus que tinha 3 cabeças, representado por um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero que representava a Trindade. Eles não podiam conceber a ideia de um Deus só. Então um bispo católico inventou a doutrina de que havia um Pai, havia um Filho e havia o Espírito Santo. Portanto, 3 pessoas da, entre aspas, Santíssima Trindade. Não pense que idolatria é uma coisinha qualquer. Ela é o maior engano da humanidade. Todo o sistema denominacional está baseado em cima dessa trindade. O Concílio Mundial de Igrejas é baseado nessa doutrina, que somente será aceito nesse Concílio Mundial de Igrejas que batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e igrejas que creem na trindade. Igrejinhas como a nossa serão fechadas, porque nós não aceitamos a crença da doutrina de 3 deuses. Veja a gravidade que é o assunto. Veja a importância de um profeta para abrir nossos olhos, para mostrar essa grande verdade. O diabo entrou para dentro da igreja e fez as pessoas crerem numa doutrina falsa chamada Trindade, que não existe na Bíblia. Olha a gravidade disso. E passa como cristianismo. Então nós estamos aqui para falar de valores, de princípios. A coisa mais importante, que vem depois, são coisas importantes, mas isso é o mais importante, que é sua revelação do Deus que você adora, do Deus que você serve, quem é a divindade, quem é Jesus, por que temos a fé que temos, por que somos quem somos. Por que para nós é um casamento com um incrédulo, casar com uma denominação? Porque para nós eles querem na Trindade. Vocês vão ver, nós vamos ver numa outra reunião, os adventistas, por exemplo, que guardam o sábado. Eles batem no sábado, porque tem que guardar o sábado. Eles são idólatras, creem na Trindade. E querem dizer para o povo que quem não guarda o sábado será salvo. Mas eles querem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eles querem uma Trindade. Vê o engano que isso pode ser. E a pessoa não percebe. Aí você vê então, quais são os nossos valores, no que nós cremos, porque somos quem somos, porque cantamos o que cantamos, porque batizamos da forma que batizamos. São nossos valores. Para nós isso aqui é muito mais importante do que você possa imaginar. É a nossa fé. É os nossos valores principais. Amém? Amém? Assentai-vos. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho lá, no livro de Gênesis, capítulo 3. Em Gênesis havia 2 árvores. Uma era chamada a árvore da vida e a outra era chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas eram pessoas. A árvore da vida é Jesus Cristo e a árvore do conhecimento do bem e do mal é Lúcifer, Satanás, tá? E Deus instruiu a sua família a se alimentar da árvore da vida, que era a palavra de Deus, sim? E nesse tempo a árvore da vida não estava encarnada ainda, mas ela estava ali no Éden em forma de palavra. Ela era aquela palavra que Deus disse para Adão e Eva não comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal também não estava encarnada ainda. Satanás era um espírito que induziu Eva, através da serpente, a comer do conhecimento, ao contrário de tomar a fé. Tá? Veja, Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja, ela botou um não no meio de uma frase. Deus tinha dito: morrerás. O diabo disse: não morrerás. Então esse não no meio da frase, veja, esse não, isso perverteu a verdade, tornou-se um adultério espiritual, e Eva então
no afã de conhecer, no afã de saber algo a mais, ela deixa a fé na palavra e come dessa árvore, que era a árvore do conhecimento. Ela queria saber algo que não deveria saber. Era uma ciência que Deus não queria que ela soubesse. E o grande segredo de Gênesis é que Deus queria manter sua família na inocência, o máximo que ele podia. O diabo quebrou a inocência. É mais ou menos conosco, né? Nós nascemos, viemos da fase da infância, chegamos na puberdade, logo vem a adolescência, logo vem a fase adulta, e a gente vai tomando conhecimento, descobrindo coisas, e a gente acaba, às vezes, descobrindo coisas antes do tempo, né? Coisas que não deveriam saber naquele momento, por falta de estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura física, e acaba sendo violado ou violentada a nossa inocência, e a gente acaba entrando por caminhos que depois se tornam caminhos difíceis de voltar, contaminados e assim por diante. Mas a natureza por si só, ela tem as fases, né? Você muda a cada 7 anos. Do 0 aos 7 é um tipo de conhecimento, um tipo de entendimento. De 7 anos ao 14 é uma outra mudança chamada adolescência. Não, do 0 aos 7 é infância, 7 aos 14 não é aula para velho, que é aula para jovem só. Fica bem quieto, não fala nada aí. Do 0 aos 7, infância, 7 aos 14, puberdade, começa a aparecer pelo, desenvolvimento de algumas partes do nosso corpo, é natural isso. Logo começa a vir um despertamento, vem o primeiro ciclo menstrual, a natureza está ensinando, está aparecendo. Mamãe, por que isso? Mamãe, por que aquilo? O corpo vai mudando e a gente vai despertando. E o conhecimento vai vindo à medida que as mudanças naturais vão sendo exigidas. Logo dos 14 aos 21, vai mudando mais, e as mudanças aparecem. Mamãe, papai, por que isso? Então a natureza vai nos ensinando por si só. Mas o que faz o diabo? Ele quebra isso, muito cedo em nossa vida, de forma a perverter o certo. Você aprende o que é errado, estímulos errados, provocações. A gente acaba se envolvendo com coisas que deturpam e destroem o nosso caráter, e ele deforma o nosso caráter, depois torna-se um adulto mal formado, um adulto perturbado, vai ter um casamento perturbado, vai ter uma família perturbada, porque foi tomando conhecimento errado, antes do tempo, por pessoas que tinham aspirações diabólicas para aliciar pessoas, né? Como agora a grande discussão da ideologia de gênero. Qual que é a grande discussão? Cada pessoa escolhe o que quer fazer na vida. O camarada quer ser, ele pode escolher, o problema dele. O erro é os professores treinados induzirem crianças que não sabem pensar, não têm competência, capacidade, estrutura, e jogando essa bomba em cima de um inocente que não sabe se defender, não sabe a diferença do certo e do errado, e macula o ser humano, destruindo sua personalidade. Esse é que é o crime. Essa é uma das razões pelas quais estamos lutando para ter uma escola aqui, uma escola nossa, para dar a formação adequada, dentro de perspectivas corretas, dentro dos princípios corretos, no tempo correto, da maneira correta. Mas o diabo vem destruindo isso há muito tempo, e pegou Eva então, e botou um não na cabeça dela, e ela foi descobrir coisas que não deveria ter descoberto, e quando ela foi atrás do que não deveria, ela encontrou Satanás e o diabo perverteu ela, e o resto é história. O resto é história, só olhar para o que está aí, tá? Então essas duas árvores, tá? É daí que é formado o que a gente chama isso de cristianismo. O cristianismo é formado por duas árvores. A árvore da vida, que está misturada no mesmo jardim com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma adora a Deus por revelação e outra adora o diabo pela falsa interpretação. Vocês vão ver na Bíblia ali, no mesmo Gênesis, que depois de um tempo, já os dois rapazes já estavam desenvolvidos, e os dois decidiram adorar a Deus. Você conhece a história. Abel recebeu uma inspiração do Espírito de Deus, e ele captou no coração dele que o Cordeiro de Deus havia sido morto antes da fundação do mundo, e o sangue derramado para o perdão dos pecados
e para o retorno à eternidade. Então ele vai, toma um cordeirinho, sacrifica ele em cima de uma pedra, derrama o sangue e Deus aceita. Caim, que não era filho de Deus, que não era filho de Adão, Caim era filho da serpente, e Caim, então, inspirado por Lúcifer, fez um altar, também para Deus, porém segundo a sua maneira de pensar, seu entendimento, seu raciocínio, e ofereceu um altar para Deus, com flores e frutas e assim por diante, mas um altar belo, um altar bonito, porque o pai dele, Lúcifer, lá em cima, fez uma rebelião contra Miguel, porque Lúcifer queria fazer um reino mais belo, mais inteligente, mais esplêndido do que o que Deus tinha. Ele aliciou os anjos e levou uma rebelião e ele foi expulso para a terra. Aí vocês vão ter que aprender que todo esse apelo à beleza física, à beleza material, tem um fundo. É porque Lúcifer, ele era um querubim que estava na presença de Deus, e ele, de todos os querubins, ele era o mais belo, o mais lindo, o mais formoso. E ele então adornava-se com joias e pedras preciosas e tudo que era espetacular. Sim? Então ele inspira Caim, e Caim vai oferecer um altar para Deus mais belo do que o que Abel tinha. Porque Abel derramou sangue. Ele falou, não, sangue é demais. Eu sou um ecologista, não concordo que mate animais. Eu prefiro flores, prefiro verduras, prefiro frutas. E ele vai e oferece um altar com o fruto da terra. Então, quando Deus desce para ver aquele sacrifício, Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim. Aqui é lançado na Bíblia os princípios do certo e do errado quanto à adoração. A semente da serpente revela uma das doutrinas mais impressionantes da Bíblia, que nem todo mundo é filho de Deus, e que há os filhos do maligno e os filhos de Deus. E os filhos de Deus adoram de acordo com a sua palavra, e os filhos do diabo adoram segundo a falsa doutrina, falsa interpretação, dogmas e credos, coisas que são inspiradas por Satanás. E essas duas árvores estavam lá no jardim, e essas duas árvores vão crescer juntas e vão chegar até o final, e elas ambas chegam à colheita no tempo do fim. Tá? Então é importante entender que idolatria não é apenas curvar-se na frente de uma imagem. Idolatria também é adorar a Deus segundo credos e dogmas e mandamentos de homens e coisas que não estão nem na Bíblia, que são invenções que os homens fizeram. Uma árvore leva para a morte, outra leva para a vida. Quando fala não terás outros deuses, envolve também não ter outra interpretação. Porque se Jesus é o verbo e a gente põe interpretações na palavra, nós estamos colocando outros deuses no lugar de Jesus. Quando você ouve uma pessoa dizer assim, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está orando a um Deus que não existe. Não há trindade na Bíblia. Não existe trindade na Bíblia. A Igreja Católica representa isso da seguinte forma, um triângulo, mas também uma outra maneira. Tem um velhinho no meio, um filho do lado e uma pombinha para representar o Espírito Santo. E as pessoas têm isso dentro das suas casas da maneira mais natural possível. Você fala, mas eu não sou católico. Mas toda pessoa que crê na trindade tem um espírito católico. E se tem um espírito católico, é idólatra. A idolatria. A crença na trindade é a idolatria. Por isso a Bíblia fala, não terás outros deuses. Ora, a quem um católico ora? A quem um batista ora? A quem um testemunho de Jeová ora? Se eles oram a 3 deuses. A maior confusão que existe. Então olha o que diz um profeta na mensagem, no resumo das eras, sobre esse tema, rapidamente. Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte de Apocalipse é totalmente mal entendida, porque anteriormente não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala neste livro não se refere à pura eclesia, ou eclésia, como quiser. Isso é uma palavra, não sei se grego ou latina, mas significa os eleitos. Então, igreja,
de acordo com o livro de Apocalipse, 1, 2 e 3, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Sardes, não se refere somente aos eleitos. Isso é uma grande revelação. Veja, o corpo de Cristo ou a noiva, mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente nominais. Você pergunta para um católico, você é cristão? Ele fala, sim, eu sou cristão. Pergunta para um batista, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Pergunta para os mormons, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Eu sou dos santos dos últimos dias. Porque todo mundo que tem qualquer ligação com a Bíblia ou com Jesus, sendo falso ou verdadeiro, é chamado de cristão. E vocês vão ver que no nosso meio, temos muitas pessoas que estão aqui na igreja, que se dizem cristãos, mas não são verdadeiros cristãos. São cristãos nominais, porque pertencem ao tabernáculo, pertencem ao que chama-se de cristianismo. Veja como o tema é importante. Você fala em caráter, olha nossos valores. Nosso principal valor é a nossa fé. Nosso principal valor é a nossa religião, é o que nós cremos a respeito de Deus. É a coisa mais importante na nossa vida. Haja visto do porquê que você está aqui nessa tarde. Porque você dá valor à sua religião. Dá valor à sua fé. Dá valor ao cristianismo. Senão você não estaria aqui nessa tarde. Estaria em outro lugar. Hoje é o primeiro dia da semana. Por que você não ficou em casa vendo um jogo de futebol? Por que não ficou num salão de baile? Porque seu valor principal na vida é sua fé, é sua relação com Deus. Você não pode botar isso em último lugar. Isso vem em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Então vocês vão relacionar-se com pessoas, vocês querem conhecer seus valores. A primeira coisa a ver é, essa pessoa é de fato um cristão ou não é? Você vai se envolver com julgo desigual? Você vai se envolver com uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem? Vai se meter em problemas. Lembra da bênção e da maldição? Eu escolho a bênção hoje ou escolho a maldição? Está diante de nós, o caminho é nosso. Sim, vejam. Assim como nem todo Israel é Israel, assim também nem todo cristão é cristão. Difícil dizer isso aqui, né? Nem todo cristão é cristão. Você vai conhecer pessoas que não têm nada por dentro. Nada, nada, nada. Eles só estão sentados no banco de igreja. Por isso é necessário conhecer a pessoa profundamente para conhecer os valores que ela tem. Quais são os seus princípios? O que vem em primeiro lugar? Qual a profundidade de sua fé? Vê. Para conhecer uma pessoa não basta ver a foto. Para conhecer uma pessoa não basta você ver as roupas dela. Não basta ver como ela enfim, tem que conviver com a pessoa. Para saber o que realmente ela pensa sobre o tema. Vocês vão ficar surpresos. À medida que chega perto do arrebatamento, gente deixando a mensagem do profeta e voltando para as denominações. Como aconteceu esses dias com um homem que eu conheci, mais de 30 anos nessa igreja, voltou para a congregação cristã. Esse homem passou 30 anos no nosso meio, sem ser de fato um crente, e nós não o conhecíamos. Olha o perigo que é. Já contei para vocês a história de um rapaz que veio para a igreja. Ele namorou-se com uma moça da igreja. Eu batizei ele. Frequentava o culto todo domingo. No dia do casamento, foi o último culto que ele veio. Nunca mais apareceu na igreja. E por ter brincado com Deus, estava jogando futebol e deu um ataque cardíaco nele, morreu na quadra de esporte. Porque você não pode brincar com Deus. Você não pode enganar a Deus. Morreu jogando futebol. Tanto é que ele era tão idólatra que ele botou o nome no filho dele de um jogador famoso de futebol. Porque ele era um idólatra do futebol. E a moça só foi descobrir a tonta no dia do casamento. Porque não teve capacidade de fazer a análise certa. Não fez as perguntas certas. Não teve a conversa certa. Porque você vai conversando com a pessoa, faz pergunta, e você começa a perceber o que ela pensa, o que ela acredita. Você começa a ver os valores que ela tem por dentro. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios?
Fica ali o tempo todo só pensando no cabelo, no dente, na orelha, no chocolate, no bombonzinho, no meu amorzinho, e nunca pergunta sobre a fé. Nunca conversa sobre a fé, ou nunca tem um papo legal sobre a mensagem, nunca tem. Nós tínhamos um homem aqui na igreja recentemente, que tinha aspiração ao diaconato. Boa pessoa, simpática, agradável, e um dia, numa conversa com ele, sobre a mensagem, eu percebi que ele não tinha a luz da palavra. Ele fez uma confusão com um parágrafo da mensagem. Opa, é um crente natural. Estou falando de valores, princípios, o que é mais importante. O que determina a sua fé, seu futuro, determina tudo na vida. Nosso principal valor, José, é nossa fé. Por isso, o primeiro e grande mandamento define a quem adoramos, o que cremos sobre esse Deus, qual a visão que temos sobre Ele, qual a fundamentação de nossa fé. Por que temos medo que vocês vão para a faculdade? No momento. Porque a doutrinação lá na faculdade contra Deus é tão terrível que eles destroem com argumentos a fé que temos. A pessoa é jogada num abismo, vão ver se realmente crê. E logo em seguida, ele sai de lá pensando que cristianismo e catolicismo é a mesma coisa. E daqui a pouco não crê nem William Branham. Porque enfiaram dentro dele de que cristianismo e catolicismo é a mesma coisa. O que faltou? Fundamento da fé. Fundamentação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Bem fácil. A gente pode comparar a fé, isso é a Bíblia que compara, com a fundação de um edifício. Aqui nós vemos essas paredes, mas ninguém vê o que não está visto aqui. Aqui para baixo existe o que a gente chama de fundação, que é as sapatas, onde está apoiado todo esse prédio. A fundamentação, as vigas, as amarrações, o ferro, a qualidade do cimento, da areia, isso não aparece, mas está ali. As paredes é a estrutura, vidros, telhado, parede, instalação sanitária, instalação elétrica. Isso é a estrutura do prédio, a fundação e a estrutura. De que adianta ter uma casa muito bonita e não ter uma fundação bem feita? Acorda, Sila, não fica dormindo na minha frente. Vai lavar o rosto. Escuta. Todos nós somos atacados por demônios, por mentiras, por falta de conhecimento, por mentiras todos os dias. Como é que você vai suportar essa pressão se não tem uma boa estrutura espiritual? O que nos faz suportar a mentira, a depreciação, a perseguição, a humilhação, a contestação, as crises, a pressão que vem sobre nós? O que faz? É a estrutura de nossa casa. Vida de oração, de leitura da palavra, de entendimento, de consagração, dos nossos princípios. Lembra de caráter? Caráter são os valores com os quais você resiste às pressões, resiste às circunstâncias, resiste aos reveses da vida. Você suporta uma pressão. Essa pressão está formando seu caráter. Vai ser uma experiência importante na sua vida. Não sair do posto de dever, manter-se ali firme, equilibrado, está formando seu caráter. Agora aprenda uma coisa muito importante. Não é toda aprovação que nos dá a paciência e a perseverança. Muita gente é provado e sai revoltado. Muita gente é provado e sai incrédulo. Muita gente é provado e se decepciona. A aprovação só tem valor se a graça de Deus está sobre nós. Porque provado todo mundo é, lutas todo mundo tem, todo mundo é envergonhado, todo mundo é problema disso, daquilo. Mas se a pessoa tem graça, aquela luta está formando o seu caráter para o bem e não para o mal. Eu conheço gente que se tornou assassino porque a mãe dele matou o gato que ele tinha.
Ele revoltado, matou a tia, matou o tio. Histórias bestas que você escuta pela televisão. O sujeito é preso. Porque ele me chutou. Aí eu dei um tiro na cara dele. Coisas ridículas que você escuta. A aprovação só tem valor quando a graça está sobre nós. A prova da vossa fé produz a paciência, produz a perseverança. Certo? Vamos lá. Muito bem. O nosso tema está em torno da idolatria, né? Idolatria. Nem todo que se diz cristão é cristão. Desse modo, aprendemos que a igreja é constituída, igreja. Essa igreja aqui é constituída de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Acabou a escola dominical, bem-vindo à vida real. Igreja é composta de duas vinhas, joio e o trigo. Como é que você sabe se a pessoa é joio? Como é que você sabe que é trigo? Como é que você sabe se ela é a vinha verdadeira ou a vinha falsa? Isso é mais sério do que você pensa. É mais importante do que você possa imaginar. É nosso primeiro e grande valor. Que tipo de fé, que tipo de entendimento, que tipo de conhecimento, que tipo de discernimento a pessoa tem. É mais importante do que você imagina. Você pensou que isso aqui só tinha crente? Pode esquecer. Aqui dentro nós temos dois tipos de gente. Temos o joio e o trigo. Um é filho de Deus, outro é filho do diabo. E essa aqui é a verdade. Nós pregamos dizendo que todos são e que pregamos para todos, mas na verdade um vai ouvir e o outro não vai ouvir. Jesus disse, veio um homem e plantou, um homem de branco, e plantou no seu campo o trigo. Sim, e de noite veio o seu inimigo e plantou no mesmo campo o joio. Igreja é feita disso. Nem todo mundo aqui dentro é verdadeiro filho de Deus. É difícil dizer, mas é a verdade. Você pensa que eu gosto de falar uma coisa como essa? Para mim é duro dizer. Mas eu quero tirar o véu dos seus olhos e mostrar que idolatria é uma coisa muito séria. Que cristianismo é uma coisa muito séria. Não leva isso de qualquer jeito. Leva isso a sério. Estude, dedique-se, leia, ouça as mensagens. Deus mandou um profeta para abrir nossa cabeça. Deus mandou um profeta para tirar nossa ignorância. Deus mandou um profeta para ver o que nós não conseguimos enxergar. Mas ele vai mostrar para nós. Não deixe isso para a sorte. Isso é a maior burrada que você possa fazer na vida. Eu tive sorte. Eu tive azar. Não. Estuda, ore, leia, aprenda a separar as duas coisas, aprenda a discernir. Muita gente pega uma arma na mão, com 6 tiros no tambor, tira 5 balas e bota uma lá dentro. Aí gira o tambor e põe a arma na cabeça e dispara, pensando que vai falhar o revólver, que a bala não está ali. Irmão, casar no escuro é a mesma coisa que botar uma arma na cabeça. Um dia um homem falou para uma moça, você vai casar com esse homem e vai acordar todas as manhãs detestando ele? Vale a pena isso? Vale a pena casar com essa moça e olhar para ela e acordar detestando ela? Porque depois que o papel foi assinado, eu casei 2 divorciados na vida, não caso o terceiro. Na minha ignorância, mal instruído, o pastor que eu tinha me instruiu mal. Depois que eu aprendi, eu não caso, não importa quem seja. Não caso. Casou uma vez só e para sempre. Uma vez só e para sempre. Só tem um caso que eu anulo o casamento e faço de novo. Um caso só, baseado na Bíblia, baseado na mensagem. Um caso só. A moça casa com o rapaz. E ela teve uma desventura na sua vida. Não é mais virgem. E ela mente para o rapaz dizendo que ela é virgem. Aí ela não era virgem,
Mas ela não conta para o rapaz, ele casa com ela pensando que ela é virgem. Passam-se uns anos, ela vem no culto, o Espírito Santo está trabalhando. E atinge a alma dela e fala, com esse pecado você vai para o inferno. E ela se obriga a confessar, ela vem arrependida no rapaz e fala, olha, eu menti para ti, eu não era mais virgem. Ele pode fazer duas coisas. Primeiro, perdoá-la e continuar com ela, ou repudiá-la e eu caso ele de novo. Porque ela mentiu para ele. A Bana fala por causa de fornicação. Fornicação é um ajuntamento de solteiros. Solteiros cometem fornicação. Casados cometem adultério. E aí vai, né? Na Bíblia, a Bíblia diz assim. O rapaz casava com uma moça, aí ele descobria na noite de núpcias que ela não era mais virgem. Ele pegava ela, levava na casa do pai dela e exigia do pai as marcas da virgindade, que era a roupa dela. Deu lá um acidente, ela escorregou, rompeu o ímã, sangrou, o pai não deixava lavar a roupinha, ele guardava. Ela foi trabalhar, escorregou e assim por diante, está aqui a marca dela. Ah, muito bem. Se o pai não conseguisse provar que ela era virgem, a moça era apedrejada na porta da casa do pai dela e ele estava livre. Não brinca com isso. É sério demais. É seríssimo. É seríssimo isso aí. Essas coisas, nós somos uma igreja e devemos manter isso de pé enquanto nós formos igreja. Porque é muito sério. Muito sério. Então a gente tem que parar, analisar, refletir, conhecer. Por isso que essas fases de oração não tem que ter pressa. Essa fase de conhecimento não tem que ter pressa. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Mas tem que conhecer os valores, conhecer os princípios. O que a pessoa acredita, qual é a fé dela. É um cristão verdadeiro ou é um joio, ou é trigo. Você tem que saber. Ah, mas ela é tão bonitinha, pastor. Ah, mas ele é tão bonitinho. Não importa. De que adianta ser bonita e ser desonesta? Ser bonito e não ser crente? Eu quero chegar aqui no altar com meu pai e com a minha mãe, porque isso é uma coisa séria. Vocês pensam que nós estamos brincando? Quando o pastor bota a mão em cima de um casal e o pai e a mãe, nós estamos transferindo bênçãos para cima daquela família. E a bênção não vai. Se ele tem coisas, tem pecado escondido, não vai. Tem casal que sai amaldiçoado do altar, em vez de sair abençoado, porque tem pecado escondido, mentiras envolvidas. De que adianta fazer um corredor de flores, com um monte de testemunha, festa, uma lua de mel em Fernando do Noronha, aquele negócio todo? De que adianta isso se não alcançou a bênção do Senhor? A bênção é a coisa mais importante que existe na hora do casamento. Quando o pastor põe a mão dele, ele é um sacerdote, o pai e a mãe vêm aqui e põem a mão e vão transferir agora as bênçãos. Olha, para que tenhas vida longa, para que tudo te vá bem, para que sejas abençoados, e assim vai. Essa bênção é transferida na hora de botar a mão, isso é Bíblia. Por que nós ensinamos vocês o tempo todo, dizer um para o outro, Deus abençoe, Deus abençoe? Porque nós estamos ensinando a vocês que as bênçãos passam de um para o outro pelo Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, o tempo todo. Mãe, Deus abençoe, pai, Deus abençoe, os irmãos, Deus abençoe, porque essa bênção passa. Isso não é um costume nosso, isso é Bíblia. Os pais passavam a bênção para os filhos com a imposição das mãos. Você escolhe a bênção ou a maldição. Isso é muito sério. Sim? Agora escuta então. As duas vinhas são motivadas por duas espécies de espíritos. Olha a palavra motivação. Olha a palavra motivação. As duas vinhas são motivadas. Há algo por trás. Uma é inspirada por uma força e a outra é inspirada por outra força. Olha a palavra motivação. Veja. Por duas espécies de espíritos. Uma tem o Espírito Santo, enquanto a outra é dotada do Espírito do Anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecidas de Deus. Ambas professam falar em nome de Deus. Isso é o maior engano.
Você não vai ser enganado por um católico que adora Nossa Senhora Aparecida. Claro que não. Que acende vela agora no dia 12 de outubro. Claro que não vai te enganar. Você será enganada por alguém dentro da igreja, que usa o nome de Jesus, que se diz cristão, que senta no nosso meio. Esse tipo de idolatria é que é perigosa. E hoje vivemos num tempo em que as duas sementes seriam tão parecidas que, se fosse possível, enganaria até o escolhido. Porque a gente pensa que idólatra é só o índio que adora a lua e o sol. Irmão, pessoas com a Bíblia na mão são idólatras. Pessoas com a Bíblia na mão e são idólatras. Porque se ela não serve a Deus, serve o diabo. Ponto final. Se a pessoa não tem uma pomba por dentro, ela tem uma serpente, ponto final. E não há, só há dois espíritos, o espírito de Deus e o espírito do diabo. Isso é o que a mensagem mostra. Por isso Deus deu um profeta para nós, para abrir nossos olhos. Nós nunca entenderíamos uma coisa como essa. Lembra de Moisés, de Noé? Né? Noé abre a porta da arca, né? Você sabe que passou a tempestade, o sol começou a brilhar, e Noé solta um corvo. Porque Noé era um profeta, e Noé sabia da natureza do corvo. O corvo nunca mais voltou. Porque ele encontrou carne podre. A motivação dele era carniça, a motivação dele. O que o movia, a motivação dele, olha a motivação. Olha o que motiva aquela pessoa. A motivação do corvo era carne podre. Solta a pomba, ela tinha outra motivação. Ela não encontra lugar para pousar, porque ela não pousava em carne podre. A motivação dela era outra. Sua motivação era o que era puro, o que era sagrado. Ela não encontrou pouso, volta para a arca. Isso é sério demais. Veja, ambas professam falar em nome de Deus, ambas creem em certas verdades bem básicas e discordam em outras. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãs, e por levarem tal nome, obviamente alegam ter um parentesco com Jesus. Deus o chama de casamento. Deus agora considera ambas responsáveis perante ele e, portanto, fala a cada uma. Além disso, aprendemos que duas vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria e destruiria a verdadeira vinha, mas, por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Ah, pastor, quando casar muda coisa nenhuma. Ah, pastor, depois muda coisa nenhuma. Quer ver se for ele o não crente e ela for a crente. Depois que ele virar dono, acabou a gracinha, acabou o meu benzinho, agora é do jeito que eu quero. E aí ela vai ter que cair naquela palavra, vai seguir o seu cabeça. A verdadeira vinha não consegue mudar a falsa vinha. Não tem como. Quem nasceu joio vai joio até o final. E quem nasceu para ser trigo, vai ser trigo até o final. É muito importante, gente. Eu amo vocês. Estou dando uma beliscadinha, mas é para abrir a mente, né? Nossos valores. Valores. O que você põe na frente? Qual é o seu valor? Qual é o seu entendimento? Você não vale nada se não tem fé. Não vale nada se não tem entendimento da palavra, você não vale nada. Não tem valor. Se ela é uma incrédula, não tem valor. Se ele não serve a Deus, não tem valor. E que vale? Vai se meter numa enrascada pro resto da vida. Não adianta, não funciona. Então, nossos valores. Como é que esse menino vale? Ele vale por causa de sua fé. Então, começamos a partir daí. Conheci seu pai, conheci sua mãe, conheci sua fé, conversei com ele, batemos um papo legal e eu vi que ele tem entendimento. Opa, começamos por aqui. Valor. Começa por aí, olha a relação. Quantos estão gostando? Está ficando rico? Amém? Essa lista quem fez foi Deus, tá? Não fui eu que inventei ela. Eu não sabia nem como fazer isso. Apenas descobri que os 10 mandamentos
é uma lista de valores, de caráter, de princípios e que é universal. Vale para um índio, vale para um africano, vale para um brasileiro, vale para um americano. Se você conhecer um dia lá na Lituânia um alemãozinho, porque gosta dessa mensagem, a regra é a mesma lá para ele. Se você conhecer um branquelo do Canadá, uma branquela do Canadá, a regra é a mesma para ela. Os princípios não mudam. É por todo mundo. Tá certo? Às vezes a pessoa pode conhecer alguém lá do Canadá, na igreja. Vou para o Canadá. Qual que é o princípio? É o mesmo. 10 mandamentos. Esse é o valor. Mas ele é lá do sertão do Ceará. É o mesmo. Mas ela é uma gauchinha. É o mesmo valor. Não muda a lista de valores. É a mesma. Quantos podem dizer amém? Mas ela é uma índia, tupi-guarani. Mesma coisa. Mas ela é uma xinguauana. Como é que é do Xingu lá? Xinguauana, né? É o mesmo valor. Amém? Eu conheci uma índia. Eu fui lá em Roraima, né? Lá em... Jesus, me ajuda. Uma índia mesmo, aquela índia mesmo, sabe? Domesticada, adestrada, já não dá mais cabresto. Meu Deus, foi em Rondônia ou Roraima? Índiazinha. Eu falei assim, você é sou índia? Olha para o meu cabelo, olha para a minha boca, olha para a minha pele. Eu sou índia, mas convertida, batizada em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Índia, vale para ela também. Mesmo princípio. É universal. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, dá-nos um entendimento claro, uma visão clara, para colocarmos essas coisas diante de nós como uma coisa muito séria, verdadeira, algo que pode definir o futuro, porque há motivações diferentes por trás. Uma é motivada pelo diabo, outra motivada pelo Espírito Santo. Uma agrada a Deus pelo seu nascimento genuíno, outra é um hipócrita, mentiroso, fala em Deus, vem na igreja, mas no fundo adora ao diabo através de falsos ensinamentos, falsos mandamentos, falsos dogmas. Senhor, dá-nos graça, porque vivemos uma estação muito enganosa. Seria tão parecido que enganaria, se possível, os eleitos. Eu peço que o Espírito de Deus molhe os nossos olhos com colírio e ajuda-nos a enxergar, ver mais longe. Ó Deus, te pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vou pedir um favorzinho para vocês. Vamos lá tomar café e não demora mais que 15 minutos. São 6 horas agora. Nós vamos ter que cortar o café se continuar assim. Tem gente ficando lá até 6h35, batendo papo na mesa. Nós queremos que vocês tomem um café gostoso, mas vão e voltam logo. Vai lá, bate e volta rapidinho, para que quando o Zé estiver aqui, esteja todo mundo na igreja, tá bom? Deus os abençoe.